Quando você fala assim com Deus, algo dentro de você desperta. É como se uma porta silenciosa se abrisse no invisível e aquilo que parecia impossível começasse a se mover em sua direção. Antes de entrarmos nessa jornada, já deixa seu like e se inscreva agora no canal Napoleon Fé que Multiplica, porque aqui você aprende a ativar o poder espiritual que transforma sua realidade, sua mente e seu destino. Esse vídeo não é apenas para ouvir, é para sentir. É para permitir que Deus fale com você através das palavras certas, no momento certo. Existe um tipo de conversa que não é feita com a boca, mas com a alma. E quando você fala assim com Deus, com sinceridade, entrega e propósito, uma vibração poderosa começa a atravessar tudo o que antes te bloqueava. É como se cada pensamento limitante se desmontasse, cada medo perdesse a força, cada dúvida ficasse pequena diante da grandeza que te criou. É aqui que começa o milagre, dentro de você, antes de acontecer fora. As pessoas acreditam que precisam convencer Deus de algo, mas o verdadeiro segredo espiritual sempre foi outro. Você não fala com Deus para mudar Deus. Você fala com Deus para mudar você. É nessa mudança interna que o impossível deixa de ser impossível. Napoleon Hill chamava isso de mente sintonizada com a inteligência infinita. Bob Proctor chamava de vibração alinhada com o desejo. A Bíblia chama simplesmente de fé. O nome pouco importa. O que importa é a experiência. E talvez você esteja ouvindo isso porque, de alguma forma, já sentiu que existe algo maior te chamando. Algo que não cabe mais na velha vida, na velha mentalidade, no velho medo. Quando você decide falar com Deus de um jeito diferente, com intenção e presença, começa a perceber sinais, coincidências, caminhos que se abrem. Parece mágica, mas é apenas a vida respondendo a um coração desperto. O universo inteiro se move quando a sua consciência muda. Se esse conteúdo já está despertando algo dentro de você, escreva nos comentários: "Eu ouço a voz de Deus". Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual, uma permissão, um alinhamento com a força que vai conduzir você pelos próximos minutos deste vídeo. E agora, respire fundo, porque daqui para frente vamos caminhar juntos por uma experiência espiritual e profunda, onde você vai aprender como falar com Deus de um jeito que ativa o impossível. Não é religião, não é dogma, é conexão, é consciência, é energia, é transformação. E se você permitir, esses próximos blocos podem ser o ponto de virada da sua vida. Existe um modo de falar com Deus que não depende de palavras, templos ou horários. É aquele momento em que a sua voz interna se encontra com a sua verdade mais profunda. Quando você fala com Deus desse jeito, não está repetindo frases decoradas, está oferecendo sua energia mais autêntica, e é isso que abre as portas do invisível. Napoleon Hill dizia que a oração mais poderosa é o pensamento carregado de emoção, e é justamente quando sua emoção se alinha com sua intenção que o impossível começa a te procurar. Às vezes, você acha que Deus não está te ouvindo, mas o problema nunca foi ele. O problema é que a sua mente está barulhenta demais para perceber a resposta. O medo grita, a ansiedade empurra, o passado tenta te convencer de que nada vai mudar. E ainda assim, no fundo do seu peito, existe uma voz suave dizendo: "Confia, apenas confia". Essa voz não é imaginação, é orientação. É o começo da conversa real com Deus. É o ponto onde a transformação espiritual se inicia. Quando você silencia o caos interno, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber a presença divina em detalhes simples. Uma frase que te toca profundamente, um encontro inesperado, uma intuição que surge do nada. Isso não é coincidência, é sincronicidade, é alinhamento. Bob Proctor dizia que quando você muda sua frequência, você atrai tudo o que vibra na mesma energia. Falar com Deus é mudar de frequência. E mudar de frequência é mudar de realidade.
E o mais bonito é que você não precisa de nada especial para acessar isso. Precisa apenas de sinceridade. Quando você se abre completamente, sem máscaras, sem tentar parecer forte, sem fingir que está tudo bem, quando você fala com Deus como quem fala com um amigo que conhece seus medos e seus sonhos, algo se solta, algo se cura, a sua consciência se expande e você começa a ver soluções onde antes só havia paredes. A oração verdadeira não pede, ela transforma. Se essa mensagem está tocando você, escreva nos comentários: eu abro minha alma para Deus. Esse é o momento em que sua declaração começa a moldar sua vibração. Declare com fé, declare com verdade e continue comigo, porque no próximo bloco você vai entender por que a maneira como você se dirige a Deus pode acelerar milagres, desbloquear caminhos e ativar aquilo que você sempre achou que era impossível para você. Quando você fala com Deus de forma certa, você não está somente orando, você está criando a sua nova realidade. E essa realidade pode começar hoje. Há um tipo de conversa com Deus que muda tudo. Não é a conversa desesperada de quem pede socorro, nem a conversa automática de quem repete frases sem sentir. É a conversa madura, consciente, onde você fala com Deus como quem fala com a inteligência que criou o universo, sabendo que ela também habita dentro de você. Quando você fala assim, algo desperta. Você deixa de ser vítima da vida e se torna co-criador da sua própria realidade. E é nesse ponto que os milagres começam a se mover. Quando você fala com Deus com essa consciência, suas palavras deixam de ser pedidos e se tornam declarações. Você não diz, por favor, me ajude. Você diz, eu estou pronto para receber. Você não diz, eu não consigo. Você diz, eu confio na força que me guia. Isso muda tudo, porque a vibração muda. Bob Proctor ensinava que o universo não responde às suas palavras, responde à sua frequência emocional. E quando sua frequência se alinha com confiança, gratidão e fé, aquilo que parecia impossível deixa de correr de você e passa a te procurar. E existe um detalhe poderoso. Deus não responde à linguagem humana, Deus responde à linguagem vibracional. Isso significa que quando você fala com Deus, é sua intenção que abre portas. A emoção é o que atrai, a fé é o que ativa. E o alinhamento interno é o que materializa. Napoleon Hill dizia que a fé é o combustível invisível que transforma pensamentos em realidade. E quando você une fé com uma conversa sincera com o divino, você cria um campo espiritual tão intenso que o invisível começa a se reorganizar a seu favor. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas todas as vezes que você sentiu um arrepio, uma paz profunda, uma clareza repentina, um impulso interno dizendo vai, isso foi Deus respondendo. Não em palavras, mas em energia. Deus fala através da intuição, dos sinais, das portas que se abrem, das oportunidades que surgem. O impossível não chega como um milagre mágico. Ele chega como uma sequência perfeita de movimentos que só você, em alinhamento, consegue perceber. E esse alinhamento começa na conversa. Se esse conteúdo está mexendo com você, escreva nos comentários: eu falo com Deus e Ele me responde. Declare isso com força. Essa frase cria um ponto de virada dentro de você. Ela abre espaço para que o impossível encontre o seu caminho até a sua vida. E se prepare, porque no próximo bloco eu vou te mostrar o que realmente acontece com a sua vibração, sua mente e sua vida quando você aprende a falar com Deus de um jeito que ativa milagres, acelera resultados e reorganiza seu destino. Quando você entende isso, você nunca mais volta ao antigo modo de viver. Quando você fala com Deus com presença, intenção e verdade, algo profundo começa a acontecer dentro de você. Sua vibração muda. É como se uma luz silenciosa se acendesse no seu campo energético, dissolvendo medos antigos, curando feridas emocionais e reorganizando pensamentos que antes te mantinham preso.
A neurociência chama isso de mudança de estado emocional. A espiritualidade chama de elevação da consciência. Napoleon Hill chamaria de contato com a inteligência infinita. O nome pouco importa. O efeito é real e imediato. Quando sua vibração muda, sua percepção muda. Coisas que antes pareciam difíceis começam a parecer possíveis. Caminhos que antes estavam bloqueados começam a abrir uma brecha. O impossível não se materializa de repente. Ele começa como um movimento interno, quase imperceptível, uma sensação de que algo está vindo. E esse algo responde exatamente ao modo como você fala com Deus. Deus não te entrega milagres quando você pede. Ele te entrega quando você se alinha. E esse alinhamento não é um ritual complexo. Ele é simples. Você acalma a mente, abre o coração e fala com Deus, como quem sabe que merece viver algo maior. A fé não é um sentimento distante. A fé é a vibração que você emite quando decide confiar. Bob Proctor dizia que fé não é acreditar no que você vê, é acreditar no que você ainda não vê, mas sabe que está a caminho. Quando você fala com Deus com essa fé, você abre um campo energético que começa a atrair o impossível como um ímã invisível. E o mais poderoso é que tudo isso começa dentro de você. Antes de qualquer bênção chegar, antes de qualquer resultado aparecer, antes de qualquer porta se abrir. O milagre acontece no seu interior. Você passa a enxergar o mundo com clareza, passa a sentir mais intuição, passa a reconhecer sinais que antes ignorava. É como se Deus dissesse: agora você está pronto para perceber o que eu sempre quis te mostrar. E quando você chega nesse ponto, sua vida inteira começa a se reorganizar. Se esse bloco fez algo dentro de você despertar, escreva nos comentários: eu estou em alinhamento com Deus. Isso não é apenas uma frase, é uma confirmação energética da sua nova vibração. Declare para ativar. E no próximo bloco, eu vou te revelar como Deus responde quando você fala com Ele dessa forma elevada. Não é simbólico, não é metafórico, é real. Existem sinais, movimentos, coincidências e oportunidades que começam a surgir. E quando você entende esse mecanismo espiritual, você aprende a caminhar lado a lado com o impossível. Quando você fala com Deus do jeito certo, a resposta raramente vem em palavras. Ela vem em movimentos. Deus responde através de sensações, intuições, sincronicidades e direcionamentos que parecem pequenos, mas que carregam uma precisão divina. A vida começa a se ajustar ao seu favor de formas tão sutis que, se você não estiver desperto, pode até achar que é coincidência, mas não é. Coincidência é apenas o nome que a mente dá para aquilo que o espírito já sabia que iria acontecer. A primeira resposta que Deus dá é sempre interna. Ele muda algo dentro de você antes de mudar algo ao seu redor. De repente, você sente mais paz, mais clareza, mais coragem. Sente que aquilo que te esmagava já não tem o mesmo peso. Essa mudança interna não é emoção qualquer, é orientação. É como se Deus dissesse: eu estou reorganizando você por dentro para que você consiga receber o que pediu lá fora. E é por isso que pessoas que falam com Deus com sinceridade começam a perceber uma força nova surgindo sem explicação. Depois disso, vêm os sinais. Eles aparecem em frases que você escuta, em pessoas que surgem do nada, em oportunidades que inicialmente parecem pequenas, mas que abrem portas gigantescas. Deus trabalha assim. Ele constrói milagres com detalhes simples. Napoleon Hill dizia que toda oportunidade chega disfarçada de trabalho, desafio ou mudança. Bob Proctor complementava dizendo que a vibração certa te coloca exatamente no lugar certo, na hora certa. E quando você está falando com Deus com consciência, sua vibração se alinha com essas oportunidades. E então começa o que muitos chamam de movimento do impossível. Situações que pareciam travadas começam a se destravar.
Coisas que você tentava há anos começam a acontecer com fluidez. Pessoas que antes não te notavam começam a te procurar. Oportunidades surgem de lugares improváveis. Não é mágica. É alinhamento espiritual somado à ação inspirada. Quando a sua vibração muda, o universo precisa responder. Deus precisa responder. É lei, é princípio, é criação consciente. Se essas palavras tocaram algo profundo em você, escreva nos comentários: eu recebo as respostas de Deus. Isso cria uma abertura vibracional na sua consciência e prepara você para o próximo nível dessa jornada espiritual. E agora se prepare, porque no próximo bloco eu vou te mostrar como manter essa conexão viva, como sustentar esse estado de alinhamento e como caminhar diariamente em uma vibração onde o impossível não apenas te encontra, mas passa a caminhar com você. Esse é o ponto onde sua vida muda de patamar. Viver em um estado de conexão com Deus não é algo que acontece uma vez e pronto. É um estado que você cultiva, é uma postura de alma, é uma escolha diária. Quando você fala com Deus de forma consciente, sincera e vibracional, você começa a perceber que a vida não é uma sequência de acasos, é uma sequência de respostas. E você passa a caminhar com mais leveza, mais confiança e mais sensibilidade espiritual. O impossível deixa de ser um milagre distante e passa a ser parte natural do seu caminho. A chave para manter essa conexão viva é a constância. Não é falar com Deus só quando algo dá errado, mas falar com Ele todos os dias, como quem conversa com a força que te guia, te orienta e te prepara. É agradecer antes de ver, é confiar antes de receber, é agir antes de ter certeza. Bob Proctor dizia que a fé é uma ação, não um desejo. E quando você age a partir da fé, você se mantém em uma vibração tão elevada que o universo inteiro começa a trabalhar a seu favor, mesmo quando você ainda não vê. Outro pilar é a vigilância emocional. A sua vibração é moldada pelo que você sente. E para viver alinhado com Deus, você precisa vigiar sua mente, não permitir que velhas crenças de escassez, medo ou incapacidade retomem o controle. Napoleon Hill afirmava que pensamentos são causas e a vida é o efeito. Quando você aprende a falar com Deus, você aprende também a falar consigo mesmo. Aprende a reprogramar sua mente. Aprende a treinar sua energia. E isso muda o tipo de realidade que você atrai. A conexão com Deus também cresce quando você segue sua intuição. A intuição é a linguagem do divino dentro de você. É a bússola silenciosa que aponta o caminho, mesmo quando a lógica não entende. Quanto mais você confia na sua intuição, mais forte fica o fluxo espiritual que te guia. E quanto mais forte esse fluxo, mais rápido as coisas começam a acontecer. É assim que o impossível deixa de ser exceção e passa a se tornar seu padrão de vida. Se esse bloco final tocou algo profundo em você, escreva nos comentários: eu vivo no fluxo de Deus. Isso sela espiritualmente toda essa experiência e afirma o estado vibracional que você escolhe viver daqui para frente. E agora respire fundo, porque se você realmente absorveu essas palavras, você não sai desse vídeo da mesma forma que entrou. Você sai mais consciente, mais forte, mais conectado, mais preparado. Quando você fala assim com Deus, o impossível começa a te procurar. E a partir de hoje, Ele vai te encontrar com cada vez mais facilidade, clareza e propósito. Caminhe com fé, com presença e com coragem. A sua nova realidade começa agora. Quando você chega ao final desta mensagem, algo já mudou dentro de você. Talvez você não perceba totalmente agora, mas o seu campo vibracional já não é mais o mesmo. Porque quando você fala com Deus de um jeito verdadeiro, Deus fala com você também, não em palavras, mas em caminhos, em sinais, em direções que te reposicionam para uma vida muito maior do que aquela que você viveu até aqui. E este vídeo não foi apenas um conteúdo, foi um ponto de virada, foi um chamado espiritual.
A partir de hoje, você já não caminha mais sozinho. Há uma força operando ao seu redor, uma inteligência guiando seus passos, uma luz abrindo seus caminhos. E essa força responde à sua intenção, à sua fé, ao modo como você decide se comunicar com ela. Deus não está distante, Deus está dentro. Deus está no seu pensamento, na sua vibração, na sua presença. Cada palavra que você falou mentalmente durante este vídeo foi uma chave abrindo portas no invisível. E essas portas não se fecham mais. E talvez a maior verdade que você leve daqui seja esta: o impossível não é um milagre raro. O impossível é um estado natural quando você caminha alinhado ao divino. Quando você se coloca na frequência da fé, da gratidão e da confiança, a vida inteira se reorganiza para te favorecer. As oportunidades te procuram, as soluções te encontram, as respostas te acham. Nada é coincidência quando você está em conexão com Deus. Nada. Então, antes de encerrar, tome um momento para declarar internamente: eu estou alinhado, eu estou pronto. Eu permito que Deus guie meu caminho. Sinta isso vibrar dentro de você. Essa simples declaração tem o poder de alterar a sua energia e abrir portas que você nem imagina. E agora, com humildade e firmeza, eu te peço: inscreva-se no canal Napoleon Fé que Multiplica. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe seu comentário dizendo: eu caminho com Deus. Isso não é apenas engajamento, isso é alinhamento. Isso sela espiritualmente tudo o que você viveu aqui. Vá com fé, vá com consciência, vá com coragem, porque quando você fala assim com Deus, o impossível não apenas te procura, ele te encontra.